Vamos começar nosso evento. Muito boa tarde, companheiras e companheiros. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. Hoje, São Paulo recebe dirigentes sindicais vindos dos 4 cantos do Brasil, trabalhadoras e trabalhadores que representam a diversidade do nosso povo, das nossas categorias profissionais, das nossas regiões e das múltiplas realidades do mundo do trabalho brasileiro. Estão aqui representadas as vozes do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul do país. Estão aqui os serviços públicos, a indústria, o campo, os serviços, a tecnologia, o transporte, a saúde, a educação e tantas outras categorias que movem o Brasil todos os dias. Este encontro é a expressão viva do sindicalismo brasileiro. O sindicalismo comprometido com a democracia, com a soberania nacional, com a justiça social e com a valorização do trabalho humano. Em um período marcado por profundas transformações econômicas, tecnológicas e políticas, esse encontro se realiza como um espaço de formulação, unidade, mobilização e construção coletiva de um novo projeto nacional de desenvolvimento. E para darmos início ao dia de hoje, para compor a abertura deste encontro nacional da CSB, convidamos aqui no palco o presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, por favor. O ministro do Trabalho e Emprego do Brasil, Luiz Marinho. O procurador do Trabalho e coordenador nacional da CONALES do Ministério Público do Trabalho, Alberto Emiliano. O superintendente regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, Marcos Alves de Mello. E a secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CSB, Antonieta de Cássia. E agora convidamos a todos e a todas para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, ó salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigada a todos. E agora, convidamos para realizar a abertura oficial do Encontro Nacional da CSB, o presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, por favor, o senhor Antônio Neto. Boa tarde. Vou parafrasear um amigo meu chamado Roberto Carlos. Que prazer reencontrar vocês. Meus companheiros, minhas companheiras, dirigentes sindicais de todo o canto do Brasil, membros da nossa direção nacional, da nossa executiva nacional, presidente de federações, confederações, sindicatos filiados, convidados e parceiros da nossa caminhada. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Nacional da Direção Nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Hoje, ao olhar esse auditório repleto de lideranças vindas dos 26 estados e do Distrito Federal, confesso que estou profundamente emocionado. Se há 5 anos, após a reforma trabalhista e todo o ataque que o movimento sindical sofreu, alguém dissesse que o que estamos fazendo hoje seria possível, talvez poucos de nós acreditássemos. Por isso que eu quero iniciar esta fala com um profundo sentimento de gratidão. Gratidão a todos aqueles que, nos momentos mais difíceis, escolheram construir ao invés de desistir. Aos que enfrentaram ataques, incompreensões e dificuldades, sem jamais abandonar a convicção de que o Brasil precisava e ainda precisa de uma central sindical comprometida com o trabalhismo, com a soberania nacional, com a democracia e com a valorização dos trabalhadores brasileiros. Em especial aos que acreditaram na CSB, quando ainda éramos apenas uma ideia ousada. Meus companheiros, quero fazer uma saudação muito especial ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nosso amigo de sempre, cuja presença muito nos honra. Abriu um espaço na sua agenda, ele saiu da audiência pública da PEC, da redução de jornada e redução de trabalho, vai para Presidente Prudente daqui a pouco e abriu a sua agenda para que pudesse nos honrar com a presença aqui dentro. Muito obrigado, viu, Marinho? Muito obrigado mesmo. Saúdo também o coordenador nacional da Conálise, nosso parceiro lá do Ministério Público do Trabalho, o Alberto Emiliano, cuja atuação firme em defesa do sindicalismo e da organização coletiva merece respeito de todo o movimento sindical brasileiro. O superintendente do trabalho, também nosso companheiro Marcos Alves de Mello, muito obrigado e é uma honra tê-lo conosco aqui. Quero ainda registrar uma saudação carinhosa à nossa secretária nacional da Mulher, a querida Antonieta de Cássia, nossa querida Tieta. E faço questão absoluta de destacar um momento vivido recentemente pela nossa central. O Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora da CSB, realizado em março,
aqui em São Paulo, reunindo mais de 200 dirigentes sindicais de todo o Brasil. Foi um encontro extraordinário. Encontro que demonstrou que a luta das mulheres trabalhadoras é uma dimensão estruturante do projeto sindical e nacional que nós defendemos. Aquele encontro, Tieta e companheiras que ajudaram naquele encontro, foi motivo de orgulho para toda a nossa central. Mais uma vez, parabéns, minha companheira. Meus companheiros, minhas companheiras, esse encontro nacional possui um significado histórico, porque nos convida a olhar para trás com responsabilidade. O que vejo aqui é a consolidação de um projeto sindical, político e nacional. A presença de cada companheira e de cada companheira aqui é a prova concreta da consolidação da CSB. É a certeza de que conseguimos construir uma central sindical como uma das principais expressões do sindicalismo brasileiro contemporâneo. Há 5 anos, em 2021, realizávamos o 3º Congresso Nacional em circunstâncias desafiadoras. O Brasil vivia uma pandemia devastadora. Milhares de brasileiros morriam. O medo, a insegurança e a desesperança rondavam o nosso país. Realizamos um congresso virtual, distante fisicamente, mas profundamente marcante. E hoje, passados 5 anos, podemos dizer sem sombra de dúvidas que atravessamos esse período maiores do que nós entramos. A CSB se consolidou nacionalmente, ampliou sua presença territorial, fortaleceu suas entidades filiadas, aprofundou sua inserção institucional e, sobretudo, consolidou uma identidade própria dentro do sindicalismo brasileiro. A CSB nasceu com a premissa da representação de sindicatos, pois entendemos com muita clareza que quem representa os trabalhadores são os sindicatos. E somente com uma representação forte dos sindicatos, que prepare as entidades e seus dirigentes para os desafios, será possível que os trabalhadores sejam bem representados. Foi com essa visão que nos firmamos como uma alternativa ao novo sindicalismo e ao sindicalismo de resultado, ou ainda às correntes partidárias do movimento sindical, sem abrir mão da acertada unidade e, ao mesmo tempo, que jamais abrimos mão da nossa independência. A CSB escolheu ser herdeira das maiores tradições do trabalhismo brasileiro, do trabalhismo da era Vargas, da construção dos direitos sociais, da valorização da negociação coletiva, da proteção do trabalho, do modelo sindical brasileiro, da compreensão de que o trabalho não é mercadoria. Mas nós não podemos nos confundir tradições e valores com imobilismo. Jamais confundir independência com sectarismo. Jamais confundir firmeza com arrogância. A CSB cresceu porque combinar convicção com renovação, porque soube se posicionar com amplitude, com generosidade e com o espírito da contribuição nacional. Nós nascemos como uma central sindical apartidária, e isso continuará sendo um valor da nossa identidade. Mas nunca fomos e jamais seremos apolíticos, porque quem representa trabalhadores não pode ser neutro diante da injustiça social, não pode ser neutro diante da retirada dos direitos, não pode ser neutro diante da fome, da miséria, da desigualdade e da destruição da democracia. Nós somos agentes políticos, nós somos agentes da transformação, nós temos lado, e o nosso lado é o lado da classe trabalhadora brasileira. Por isso, companheiros e companheiras, ao fazermos um balanço dos últimos 5 anos, desde o nosso 3º Congresso, nós precisamos reconhecer aquilo que conquistamos. A eleição do presidente Lula representou uma barreira civilizatória, representou impedir o aprofundamento de um projeto que tinha como alvo principal os trabalhadores brasileiros, os sindicatos, o serviço público, a universidade, a cultura, a soberania nacional e a própria ideia de solidariedade. Nós resistimos
e, ao resistirmos, acumulamos conquistas. Retomamos o diálogo institucional. Ficamos 6 anos sem entrar no Palácio do Planalto. Vou repetir, ficamos 6 anos sem entrar no Palácio do Planalto. Recolocamos o trabalho no centro do debate nacional, com o debate da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Nós conquistamos, ou melhor, reconquistamos uma política de valorização do salário mínimo. Garantimos isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Aprovamos a Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres. Voltamos a discutir o papel estratégico do Estado Nacional. Voltamos a discutir soberania. E talvez o mais importante do que tudo isso, impedimos que o Brasil mergulhasse definitivamente no abismo do autoritarismo e da barbárie social. Mas precisamos ter clareza, isso não basta. Ainda estamos longe de recuperar o patamar civilizatório destruído pela agenda imposta pelo Parlamento brasileiro ao país desde 2016. A precarização continua avançando com as leis que aí estão. O risco da pejotização indiscriminada segue colocando em risco os vínculos do trabalho. O rentismo continua sufocando a economia produtiva. A desigualdade segue ferindo o nosso povo e o retrocesso continua organizado, vivo e tentando voltar ao poder. E aqui quero fazer uma fala com toda a firmeza. É nosso maior desafio derrotar definitivamente o retrocesso que tenta retornar ao comando do Brasil. Porque, companheiros e companheiras, a extrema-direita não foi derrotada estruturalmente. Ela continua organizada, continua financiada, ocupando espaços, tentando transformar o ódio social em projeto político. E nós não derrotaremos a extrema-direita apenas com discursos. Nós só derrotaremos a extrema-direita oferecendo ao povo brasileiro esperança concreta, desenvolvimento, emprego, renda, proteção social e perspectiva de futuro. É por isso que a mudança do modelo de desenvolvimento brasileiro passou a ser uma necessidade histórica. Veja, Marinho, isso é essencial para a disputa ideológica do nosso campo. Nós só conseguimos emparedar a direita no Brasil quando temas de interesse dos trabalhadores estiveram no centro da pauta da discussão nacional. Por isso, nós devemos pensar que precisamos de um passaporte inadiável para derrotar o extremismo, reconstruir a coesão social e desenvolvermos esperança ao povo brasileiro. Não existe democracia sólida sobre a miséria. Não existe estabilidade social sobre precarização permanente. Não existe soberania nacional sem indústria forte, sem tecnologia, sem produção e sem valorização do trabalho. Meus companheiros, minhas companheiras, as nossas lutas no próximo período serão decisivas e elas exigirão unidade do movimento sindical brasileiro, unidade verdadeira, unidade madura e sem hegemonismo. Primeiro, uma grande mobilização nacional pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, com o fim da escala 6x1. É preciso, meus companheiros, entender que essa agenda é uma necessidade humana, uma necessidade civilizatória. Segundo, lutar pela regulamentação da Convenção 151 da OIT, garantindo negociação coletiva e valorização dos servidores públicos brasileiros. Não existe Estado forte sem servidores valorizados. Terceiro, construir as bases para a aprovação do projeto unitário das centrais sindicais, garantindo o fortalecimento da negociação coletiva e a autorregulação e, principalmente, o financiamento sindical necessário. Essas serão batalhas centrais do próximo período. E nenhuma delas será vencido com imobilismo.
Nenhuma delas será vencida com acomodação. Nenhuma delas será vencida esperando que alguém o faça por nós, aquilo que nós mesmos deveríamos fazer. E aqui quero falar de maneira muito franca com os dirigentes sindicais da CSB e do Brasil. Nós precisamos enfrentar um debate duro, mas necessário. É verdade que a reforma trabalhista impôs brutal estrangulamento financeiro ao movimento sindical. É verdade também que muitas entidades ainda lutam diariamente para sobreviver. É verdade que os ataques sofridos enfraqueceram as estruturas históricas do sindicalismo. Mas também é preciso dizer uma verdade que não pode mais ser ignorada. Se a dificuldade financeira sufoca, a inércia e o imobilismo matam. Matam nossas entidades, matam nossos sindicatos, matam nossa representatividade, matam as nossas esperanças. Não podemos aceitar a lógica do sempre foi assim, porque o passado não volta. E quem ficar esperando o retorno do passado sepultará, com certeza, o futuro da sua própria entidade. O mundo mudou, as relações de trabalho mudaram, a comunicação mudou, os trabalhadores mudaram e o movimento sindical também precisa mudar. Nós sempre afirmamos e continuaremos afirmando a defesa intransigente da CLT, da unicidade sindical, da representação erga omnes e do sistema confederativo brasileiro. Não abriremos mãos desses pilares históricos da organização sindical brasileira, porque sabemos o que significaria a fragmentação absoluta da representação dos trabalhadores. Sabemos que destruir sindicatos é enfraquecer trabalhadores. Sabemos que pulverizar entidades é fortalecer apenas o capital. Mas também sabemos que defender nossas estruturas históricas não pode significar recusar a necessidade da nossa reinvenção. É preciso coragem para mudar os métodos sem abandonar princípios. Coragem para atualizar práticas sem renunciar à nossa identidade histórica. Da mesma forma, precisamos enfrentar outra questão essencial, a sustentação financeira do sistema sindical. A CSB sempre esteve na vanguarda ao afirmar que não é admissível a existência de centrais sindicais que tentem apagar os sindicatos, porque sindicato forte é a base da organização dos trabalhadores. Mas também precisamos dizer com a mesma franqueza que se exigimos dos trabalhadores consciência sobre a necessidade inadiável de sustentar financeiramente suas entidades, também é necessário que os dirigentes sindicais compreendam suas responsabilidades com as federações, com as confederações e com as centrais. Não existe representação nacional sem sustentação nacional. Não existe organização estadual sem financiamento coletivo. Não existe unidade sindical sem compromisso compartilhado. O sistema sindical brasileiro precisa funcionar como um sistema solidário, integrado, cooperativo e estratégico. Este encontro nacional também só se tornou possível graças ao apoio de entidades que compreendem a importância da construção coletiva do movimento sindical brasileiro. Quero registrar o nosso profundo agradecimento à FENAT, a Federação Nacional dos Trabalhadores de Tecnologia da Informação, e seus sindicatos filiados, na figura do seu presidente, o companheiro Emerson Morresi, e também ao SINDPD, a entidade que tenho a honra de presidir. São entidades que compreenderam que investir na organização política e sindical é investir no futuro da classe trabalhadora brasileira. E é justamente por isso que o movimento sindical precisa se renovar, precisa se preparar, precisa disputar consciência, ocupar as redes, formar lideranças, dialogar com a juventude, voltar a emocionar os trabalhadores, voltar a inspirar os trabalhadores. É preciso coragem para fazer mais. Coragem para acreditar que é possível fazer diferente. Coragem para se levantar mesmo depois de quedas e derrotas. Coragem para construir novos caminhos. Companheiros, andando pelo Brasil, organizando a CSB, visitando os sindicatos, conversando com dirigentes,
nós temos visto exemplos extraordinários. Grandes dirigentes sindicais que decidiram se reinventar, entidades que estavam desacreditadas e voltaram a crescer, sindicatos que compreenderam que não existe receita pronta, não existe fórmula mágica, mas existe algo comum em todas as experiências vitoriosas. Toda grande transformação começa com disposição, começa com coragem, com brilho nos olhos, com um sorriso no rosto e uma vontade inspiradora de fazer acontecer. E é exatamente isso que eu vejo aqui neste encontro. Porque quem está neste evento já assim o está fazendo. Ou certamente carrega dentro de si uma fagulha que quer fazer parte dessa transformação, uma chama que se recusa a aceitar a derrota, uma chama que acredita que ainda vale a pena lutar. E se esse encontro nacional servir para reacender essa chama em cada dirigente sindical aqui presente, então ele já terá cumprido o seu papel histórico. Finalizando, meus companheiros, a história nunca oferece garantias, mas ela sempre cobra posicionamento. A CSB escolheu o seu lado, escolheu estar ao lado da democracia, da soberania nacional, do desenvolvimento, do trabalho, da indústria nacional, do povo brasileiro. Nós não somos uma central criada para administrar derrotas. Nós somos uma central criada para construir futuro. E é com esse espírito que abrimos esse encontro nacional, com coragem, com esperança, com unidade, com consciência histórica e com uma convicção profunda de que nenhuma nação do mundo será justa, soberana e desenvolvida enquanto o trabalho não ocupar o centro do projeto nacional. Viva a CSB! Viva a classe trabalhadora! Viva o Brasil! Muito obrigado pelas falas, senhor presidente Antônio Neto. E agora convidamos o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para a sua saudação. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Confesso que eu não sei, tem hora que eu perco a noção se é bom dia, boa tarde, boa noite, viu, Neto? A agenda está corrida. Se a agenda está corrida é porque estamos trabalhando muito, né? Eu queria comentar cada um e cada uma de vocês, dar as boas-vindas aí aos nossos visitantes dos outros estados, né, Neto? Mental Neto, meus companheiros, a companheira aqui na mesa. Um motivo de muita satisfação estar aqui mais uma vez com os companheiros e companheiras da CSB. O companheiro Marco, nosso superintendente. Veja, eu creio que cada um de nós, ao estar numa plenária nacional e refletir sobre o movimento sindical, sobre o Brasil, e olhar no tempo, que isso é importante, porque muitas vezes eu encontro companheiros muito desanimados. E às vezes companheiros saudosos do passado, e muitas vezes com uma comparação meio esquisita. Assim, no passado que era bom. Aí você vai olhar a quantidade de ideia que está se referindo, era um tempo que nós tínhamos menos direito que temos hoje, apesar dos ataques que nós sofremos. E nós tínhamos uma situação, muitas vezes, de um Brasil que estava em desenvolvimento, que continuamos, mas era muito, né? A gente fala da década de 50, década de 60, o que nós tínhamos? O que era o Brasil? Qual o tamanho da economia? O que nós construímos lá para cá? E se a gente fizer um corte na conquista do processo democrático e chegando na eleição do presidente Lula em 2003, qual é o Brasil que nós tínhamos em 2003, quando o presidente Lula assumiu? Era um país que devia para duas pessoas, Deus e todo mundo. FMI, Clube de Paris, qualquer resfriado de joelho para o FMI para poder honrar suas obrigações. Sem moral, um povo cabisbaixo e as esperanças um tanto quanto diminuídas.
aquela eleição representou muita esperança. E o presidente Lula dizia: nós precisamos ter o direito de andar de cabeça erguida. Nós temos o direito de avançar nas nossas conquistas. Nós temos o direito de questionar a remuneração que nos pagam. E foi aí que nós fomos construir, pensar um planejamento de construção do país, a partir dali, evidentemente, que ele estava construído, e como você vai inovar, como você vai avançar. E ali nós construímos algumas políticas. Se a gente fechar o olho e voltar a 2003 e pensar na saúde, o que tínhamos, o que temos. Se a gente voltar em 2003 e pensar na educação, o que tínhamos, o que temos. Nós vamos constatar que o presidente Lula sozinho tira até o período da Dilma e só o período do Lula. Na educação, sozinho nós construímos mais vagas universitárias que a soma de todos os presidentes da história do Brasil, através dos vários programas que vocês conhecem todos, eu não vou ficar aqui aprofundando. Mas só para gente ter uma ideia do que nós construímos. Se for para a saúde, a mesma coisa. Temos muitos problemas e temos. Mas olha, na saúde, SAMU existia antes do Lula. UPA existia antes do Lula. E aí vai. Política para as mulheres, saúde da mulher, um conjunto de conquistas que nós fizemos e construímos. Contudo, temos muito para fazer. Muito. E se a gente olha para o agronegócio, qual era a produção do agro em 2003, quando o presidente Lula assumiu? Como que nós inovamos nos planos, safras de investimento, de financiamento, desenvolvimento, tanto do agronegócio como da agricultura familiar? Como que nós investimos pesado em tecnologia para a Embrapa fazer a grande diferença de áreas inteiras que não tinha praticamente produção de nada, mas a partir do conhecimento, do investimento, do incentivo à inovação que nós fomos desenvolvendo, tanto na indústria como no agronegócio, na agricultura familiar. Qual era o tamanho do plano safra? Quando eu vejo o pessoal do agro falar, Neto, eu falo assim, esses caras deviam ajoelhar todo dia e agradecer. É só olhar o plano safra que era até aquele momento. Olha o plano safra do período do Bolsonaro, quanto foi, e compara com os nossos. Eu estou dizendo isso porque nós todos temos obrigação de assumir a responsabilidade de formadores de opinião no território que nós atuamos. E nós não devemos levar desaforo para casa. Nós não devemos aceitar que alguém do agronegócio venha falar as besteiras que às vezes falam. Sem confusão. Não estou pedindo para ninguém sair brigando, não. Né? E nem para defender fundo de garantia para comprar arma, igual a Comissão da Defesa aprovou essa semana na Câmara Federal. Vocês viram isso? Uma verdadeira aberração. Então, nós temos que marcar território e disputar o território para pensar como que o Brasil pode continuar evoluindo. Aí nós vamos para as nossas pautas. Né? A 151 está lá no parlamento. Vamos mobilizar, vamos cobrar para aprovar. É um direito. É um direito do servidor, da servidora pública, o direito à negociação. Nós queremos garantir esse direito. E tinha até uma certa, sem dúvida, de alguns colegas, mas nós vamos interferir nos estados e municípios. Nós não podemos impor, seria invasão de competência. Eu falei, não estamos invadindo nada. O que nós estamos propondo é que o servidor tenha direito à negociação. Então, a cidade tem a obrigação de estabelecer um calendário de negociação. O Estado tem a obrigação de estabelecer um calendário de negociação. A União tem a obrigação de ter um espaço permanente de negociação. O resultado da negociação vai depender dos dois lados da mesa. Evidente, vai depender de disputar orçamento, vai depender
da competência técnica de argumentar os direitos. E muitas vezes vai depender de mobilização, como todas as categorias. Então, não é interferência, é o estabelecimento de uma política pública de direito dessa classe. Assim como nós temos o direito a chamar a atenção do Congresso Nacional que é preciso revisitar várias conquistas que eles tiraram a partir do golpe contra Dilma feito pelo golpista Michel Temer. Porque se a gente for olhar, Neto, Michel Temer, que me desculpe, mas o governo Michel Temer, do ponto de vista do direito de trabalho, foi mais cruel do que o Bolsonaro. Mais cruel. Porque foi ali que passou o processo perverso da terceirização, infelizmente respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. Só que desgraça pouco é bobagem. Pode piorar se a gente não cuidar. Porque tem o debate da pejotização, que o Neto fez referência. Nós vamos assistir esse debate ou nós vamos buscar pautar e mobilizar e exigir? De novo, o parlamento teria que vir para esse debate, que até agora estão caladinhos. E está lá o Supremo Tribunal Federal, com alguns ministros que pensam uns pensamentos esquisitos, querendo estimular a pejotização. O que seria o resultado desse processo? Seria um desastre para a Previdência Social, seria um desastre para o Fundo de Garantia, as políticas de proteção ao trabalhador correntista do fundo, o Minha Casa Minha Vida, o investimento em infraestrutura das cidades, que nós ainda necessitamos de muito, tudo isso poderá estar comprometido. O FAT poderá estar comprometido. Aí o papel que o BNDES, neste momento, cumpre um papel excepcional de incentivar, de financiar, de organizar todo o debate das transições climáticas, energéticas, tecnológicas, pode estar comprometido. O Sistema S pode estar comprometido. Então, nós temos que chamar a atenção do empresariado brasileiro também. Não queira dar um tiro no próprio pé, porque tudo isso está vinculado à CLT, está vinculado à folha de pagamento. E tudo pode estar comprometido com o processo de pejotização. Então, é cobrar responsabilidade. Vamos analisar, vamos discutir tecnicamente conteúdo, ou não vamos aquela história, não, mas o engenheiro, ele é hipersuficiente, portanto, não precisa de sindicato nenhum para representá-lo, ele pode fazer negociação individual. Será que pode? Será que o médico pode, recém-formado, chegar no hospital e falar, eu exijo isto? Ou vai simplesmente o seguinte, esse emprego é seu. Abra um CNPJ e vem aqui. Cidades contratando o gari como PJ, como MEI. Outro debate sobre o MEI, a meização. O MEI foi pensado, eu ajudei a formular o MEI. Foi pensado para aquele trabalhador que não tinha nenhuma chance de formalizar. Não é para substituir mão de obra. Não é para ser usado por fraude trabalhista, que é o que está acontecendo no Brasil inteiro. E uma disputa ideológica do tal do empreendedorismo. Empreendedor existe desde quando Jesus veio à Terra. Já tinha empreendedor. Antes da CLT, já tinha empreendedorismo. O que nós não podemos é permitir a substituição, uma banalização, uma desorganização, enganando o trabalhador, convencendo ele que ele vai ser empreendedor se ele estiver pedalando uma bicicleta 12 horas por dia para fazer entrega. Quem é empreendedor pedalando a bicicleta 12 horas por dia? Ou você trabalhar 18 horas por dia? Tem a história de um amigo que diz que o filho, de repente, tinha trabalhado, resolveu sair e tal, e foi trabalhar por conta, por entrega, não sei o quê, vender para lá, para cá. E o primeiro mês ele faturou quase o dobro. O segundo mês, eu estou todo empolgado. Sabe quantas horas ele trabalhava por dia?
16, 18 horas. O primeiro mês, beleza. O segundo mês, beleza. O terceiro mês, já mais ou menos. O quarto mês, o que aconteceu? Foi internado doente, porque estafou, não aguentou. Nós não somos máquina para trabalhar 24 horas por dia? Nós não somos máquina. Nós precisamos de descanso. E aí entra o debate da redução de jornada e da escala 6x1. Aí o presidente da Fiesp vem falar que isso vai ser prejudicial aos trabalhadores. Ora, bola! Vai você trabalhar 6 dias por semana? Vai você trabalhar 12 horas por dia? Para ver se você aguenta? Aqui tem um debate profundo sobre o direito à vida, o direito das pessoas, em particular das mulheres trabalhadoras, a juventude que brilhantemente tem rechaçado essa escala de jornada. E, na verdade, foi a juventude que, na prática, pautou esse debate no país. Uma salva de palmas para a juventude brasileira. E aqui eu faço um parênteses, porque eu vejo um monte de gente que se fala como autoridade, enche a boca para dizer a juventude não quer CLT, a juventude rechaça, a juventude quer isso, a juventude quer aquilo. A juventude e todas as faixas etárias quer uma coisa. Ele quer um trabalho decente e boa remuneração. Não quer um ambiente hostil de trabalho, não quer assédio moral no trabalho, não quer violência. Ou assim ele aceita. Agora, quando você oferece, mesmo com CLT, o emprego de baixa remuneração, hostil, e fala, isso eu não quero para mim, então eu prefiro ser entregador de mercadoria, de refeição. 80% das vagas preenchidas CLT, CAGED, é preenchido por jovens abaixo de 24 anos. Portanto, não é verdade que a juventude não quer. Agora, esse debate da jornada, é preciso que a gente compreenda o seguinte. O Congresso aprovou a isenção do imposto de renda até R$5.000, repercussão até 7.330. Por que o Congresso aprovou? Por unanimidade. Tinha unanimidade nesse debate? Muito pelo contrário, tinha rechaço desse debate. O que levou eles a aprovarem por unanimidade foi a partir da escorregada que eles tiveram da PEC, da blindagem, da vagabundagem. A sociedade reagiu e, nesse bojo, pautamos o imposto de renda e eles se sentiram pressionados e, para tentar repactuar com a sociedade, eles aprovaram a isenção do imposto de renda. É o que vai acontecer agora outra vez. Não é que o Congresso está simpático a reduzir a jornada de trabalho e acabar com a escala 6x1. Ali, nesse debate, nós não teríamos maioria, não fosse, de novo, uma grita do povo trabalhador, eu quero direito à vida, eu preciso mais tempo para mim e para a família, eu quero acompanhar meu filho na escola minimamente, eu preciso de pelo menos 2 folgas na semana. Esse é o recado que a sociedade está dando. E com esse recado que está dando, qual foi a reação do presidente do partido do Bolsomaster, Valdemar da Costa Neto? Precisamos fazer uma guerra para não deixar votar. Porque se votar, os senadores, deputados, não vão ter coragem de enfrentar o eleitor e votar contra. Ou seja, se não votar nesse ano eleitoral, o ano que vem eles rejeitam. Aí vem a imprensa, mas, ministro, o senhor não acha que é complicado pautar isso no ano eleitoral? Eu falei, escuta, o que nós esperamos de um deputado, de um senador, de uma deputada, de um senador? É que ano de eleição ele fala uma coisa e ano de uma eleição ele fala outra? É isso? Que sejam honestos com o seu pensamento, com as suas convicções e vote contra. Se é contra, vai lá e vote contra. Vai para o eleitor e fala, eu sou contra por isso, dá uma justificativa.
É isso que nós esperamos dos nossos representantes. Não alguém que seja falso e dizer isso. Esse ano é eleição, não posso votar tal tema porque vão impor uma coisa que eu não quero. Ué, seja verdadeiro. Portanto, aqui, dia 26 e 27, Neto, nós precisamos encher as galerias do Congresso. Agora, de maio. Está previsto para votar o relatório da PEC e talvez do próprio PL, inclusive, porque vai tramitar os dois agora. Conseguimos convencer o presidente Mota que ele não tem uma coisa, não prejudica a outra, e são complementares e necessários. Complementares e necessário, e não é só a PEC e o PL, vai ser necessário completar com convenção coletiva, retomando o processo de valorização dos sindicatos. Nesse processo, nós temos que aproveitar e resgatar o papel dos sindicatos, o papel da negociação coletiva, de como estabelecer, por exemplo, eu falei para o presidente Hugo, presidente, na Constituição, o senhor bota lá, redução da jornada de trabalho, a jornada de trabalho máxima passará a ser, a partir de tal data, 40 horas semanais. Essa redução, sem redução de salário e 2 folgas na semana. É só isso que pôr na PEC. Complementarmente, o PL vai tratar de forma mais abrangente, regulamentando esse processo, e agora a escala de jornada na semana, as particularidades dos setores, é convenção coletiva, é negociação coletiva. E grifar, porque eu não posso permitir, como aconteceu na reforma do Temer, de autorizar a negociação individual, que é uma violência contra o indivíduo, contra o trabalhador e a trabalhadora. É assim que tem que funcionar. E os sindicatos têm que entrar em campo. Tem que entrar em campo porque nós precisamos provocar um processo de distribuição de renda no país. Quando nós pensamos lá no primeiro governo Lula, de criar a valorização do salário mínimo permanente, hoje é 1.621, é suficiente? Não é suficiente. Ele é baixo. Porém, se não tivesse existido essa política boicotada de 2016, 2017 para frente, com Temer e Bolsonaro, voltado agora em 23, esse salário mínimo valeria entre R$ 790 a R$ 810 reais. Esse é o peso dessa política que nós fizemos. Agora, o que nós precisamos agregar além disso? A isenção do imposto de renda, rediscutir, pautar a reforma da renda, os sindicatos pautar aumento real dos pisos salariais de categoria, os sindicatos pautarem nas convenções coletivas, não é ficar pedindo para o Congresso fazer piso salarial por lei, não é. O piso salarial por lei cria distorção, cria um comodismo da luta sindical, porque você tem garantido na lei piso salarial, muitas vezes a categoria se sente satisfeita, e para que eu vou me filiar ao sindicato se eu já tenho por uma lei garantindo meu piso salarial? Percebe? Nós permitimos, a nossa ausência de luta, de briga, muitas vezes, permite que a categoria vá escolher outro campo para poder se organizar. E o campo é pressionar o Congresso para ter uma lei do piso salarial da sua categoria. O que nós precisamos é convenção coletiva, é contrato coletivo, é negociação coletiva, fortalecimento do sindicato, representatividade para valer. O Hugo Mota garantiu que não vai fechar as galerias, portanto, está aberta as galerias para ser ocupada por nós. Então, queria aqui convocar vocês para juntos estarmos lá, para preencher as galerias, para chamar a atenção de deputados e senadores. Nós queremos, a classe trabalhadora deseja e, além de reivindicar, exige que nós tenhamos a redução da jornada, a redução do salário, com 2 folgas na semana. Tá bem? Então, queria agradecer, Neto, o convite mais uma vez, desejar muita sorte, muito sucesso, dizer que nós temos, além disso, o desafio
da renovação do processo democrático esse ano. Para mim, as duas coisas mais importantes neste ano é reduzir a jornada, do jeito que eu falei, e a reeleição do presidente Lula. Cada um de vocês tem que olhar no território. Quem é a candidatura de deputada, deputado, senador, senadora, e dizer o seguinte: essa é a principal campanha salarial da classe trabalhadora para evitar os estragos que já teve no nosso país. Esse país, já lá atrás, 2013, chegou lá a 6ª economia do mundo. Mas foi um suspiro. 2014, veio o golpe, retroagiu para a 14ª. Nós estamos de novo recuperando, de novo tirar o Brasil do mapa da fome, de novo voltar a investimento na educação, na saúde, em tecnologia, de novo trabalhar olhando o Brasil, infraestrutura, enfim. Mas nós precisamos dar rumo contínuo no nosso país, não voltar a vacilar de novo, porque a 6ª economia do mundo é o nosso lugar. Nós temos tamanho para isso. Só precisamos cuidar do processo democrático bem cuidado. Os partidos de esquerda, e, portanto, eu não estou propondo que a Central se partidarize, mas eu estou propondo que a gente politize. Como o Neto disse, não é partidário, mas não é apolítico. Nós temos que ler a conjuntura e dizer: não podemos vacilar nos processos eleitorais, porque nós devemos fazer opinião. Nós não podemos assistir um trabalhador nosso dizendo que vai votar na direita e achar que é normal. Votar na direita para depois ele votar contra nós no Congresso e não permitir que avançamos. O parlamento brasileiro está tomando conta do orçamento da República, através das emendas parlamentares. Nós precisamos de eleger um Congresso que tenha moral, que tenha coragem de romper com essa situação que nós estamos tendo no Brasil hoje. O Executivo é aprisionado. Aí o Lula, no dia seguinte, no encontro do PT, falou assim: vocês ficam reclamando? Me dê um Congresso, me dê maioria no Congresso, vocês vão ver só o governo que nós vamos fazer. O governo que nós fazemos, com esse Congresso que temos, nós estamos fazendo milagre. Milagre. Por conta, especialmente, da força do Lula. Não fosse um presidente forte, vocês iam ver só a terra arrasada que estava. Portanto, esse é o momento da gente, além de reelegê-lo com força, com respaldo, para fazermos uma transição para a continuidade. Porque senão pode voltar atrás. Depende, ou seja, de nós. Nós que eu digo, nosso povo. Não só de cada um de nós aqui, nesse território, mas o que nós podemos representar no Brasil inteiro. Tá bom? Abraço forte, que Deus abençoe, sucesso, parabéns. Desculpe de... Muito obrigada, ministro Luiz Marinho. E agora convido também o Procurador do Trabalho e Coordenador Nacional da CONALES, do Ministério Público do Trabalho, por favor, Alberto Emiliano. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero saudar o presidente Antônio Neto, saudar o ministro Marinho. Eu trago hoje aqui uma saudação do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Glaucio, e venho aqui manifestar a importância que o Ministério Público do Trabalho tem dado às entidades sindicais. Como vocês sabem, nós temos, dentre outras bandeiras, a bandeira da promoção da liberdade sindical. E promover a liberdade sindical, dentre outras coisas, é promover a negociação coletiva, promover o direito de greve, promover fontes legítimas de financiamento sindical. O Ministério Público do Trabalho, através da CONALES, essa Coordenadoria Nacional de Promoção do Diálogo Social e da Liberdade Sindical, vem tratando de muitos dos temas que eu verifico fazem parte das bandeiras da CSB.
Destaco aqui a Convenção 151, ou seja, a importância de que servidores públicos possam negociar, possam efetivamente exercer direitos sindicais, né? Destaco aqui também a questão do financiamento sindical, né? Como foi mencionado aqui, a reforma trabalhista, na nossa visão, implicando em grande retrocesso, suprime fontes de custeio, né? E coloca as entidades sindicais em grande dificuldade. O Ministério Público do Trabalho, né, nesses últimos 5, 6 anos, tem se manifestado de forma contundente, né, defendendo fontes legítimas de custeio sindical. No ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal encerra um julgamento, né, e, dentre outras coisas, estabelece que a contribuição negocial assistencial é constitucional e que, dessa forma, representa fonte legítima de custeio. O Ministério Público do Trabalho já defendia essa tese, que agora é ratificada, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Nós também temos ciência da importância do debate que tem sido feito em torno da jornada 6x1, ou seja, do fim dessa modalidade de jornada, né? E também manifestamos a nossa preocupação no sentido de se prestigiar as entidades sindicais, para que elas possam não só participar desse diálogo, dessa negociação, mas que também possam, depois, né, em sendo aprovada essa mudança, possam efetivamente representar os interesses da categoria, representar trabalhadores e trabalhadoras e resolver situações pontuais de cada categoria. Né? Por fim, eu quero, né, mais uma vez, saudá-lo novamente. Inclusive, semana passada, tivemos representantes da CSB em Brasília, no lançamento da campanha Maio Lilás. O Ministério Público do Trabalho, todo ano, no mês de maio, lança essa campanha, e nesse ano o tema da nossa campanha é o assédio eleitoral, ministro. Nós temos uma preocupação muito grande de que trabalhadoras e trabalhadoras possam efetivamente, de forma livre, exercer o direito de voto. Essa é uma bandeira importantíssima. E, sem falsa modéstia, eu posso dizer que, de 22 para cá, o Ministério Público do Trabalho tem cumprido um papel importantíssimo no combate ao assédio eleitoral. E a campanha Maio Lilás desse ano reconhece aquilo que é próprio das entidades sindicais. Né? Certamente, os sindicatos fazem a defesa da categoria, buscam melhores condições de trabalho, mas eu não tenho dúvida de que as entidades sindicais, né, nesse último século, né, desde que se organizaram no Brasil, têm tido um papel fundamental na defesa do regime democrático. E esse, dentre outros, é o motivo pelo qual eu saúdo trabalhadores e trabalhadoras, né, saúdo as entidades sindicais por, em nenhum momento, em nenhum instante da nossa história, abdicarem dessa missão fundamental, que é a defesa da democracia no Brasil. E, ao se reconhecer o papel das entidades nessa defesa, nós, no Maio Lilás, convocamos as entidades sindicais a fazerem, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, o combate ao assédio eleitoral. Né? Enfrentamento esse que se dá por denúncias, mas que também se dá pelo diálogo social, nas negociações coletivas, ou seja, inserir em cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho o conteúdo do assédio eleitoral. É imprescindível que empregadores não interfiram nesse processo, que não recorram a essa relação assimétrica entre capital e trabalho para interferir na liberdade de voto de trabalhadoras e trabalhadores. Eu agradeço muito estar aqui nessa tarde, mais uma vez, saúdo todos
vocês e desejo a todos um excelente congresso. Obrigado. Bom, agora vamos assistir ao vídeo institucional da Central dos Sindicatos Brasileiro. Justiça, democracia, soberania. É sobre isso que se constrói o futuro de uma nação. A independência econômica não é um ponto de chegada. É um processo contínuo, construído com coragem, trabalho e compromisso com o povo brasileiro. Os sindicatos são a principal trincheira de luta por justiça social e seus dirigentes, mais do que representantes, colocam suas vidas em defesa dos trabalhadores. São homens e mulheres que enfrentam pressões, desafios e resistências para garantir dignidade a quem constrói o Brasil todos os dias. Lutamos pela revogação dos retrocessos, pela valorização do trabalho com o fim da escala 6x1 e a redução da jornada. Por uma reforma tributária justa, pelo fortalecimento da negociação coletiva e por um projeto nacional de desenvolvimento que gere empregos, renda e soberania. Atuamos nos principais espaços de decisão do país, nos conselhos, nas negociações, nos fóruns internacionais, levando a voz dos trabalhadores brasileiros para o centro das decisões. A força da mulher trabalhadora é protagonista dessa transformação, na luta por igualdade, dignidade e justiça, e pelo fim do feminicídio. Foi com esse espírito que nasceu a Central dos Sindicatos Brasileiros, uma alternativa independente, plural e comprometida com a luta dos trabalhadores. Uma central de sindicatos construída para fortalecer o movimento sindical e ampliar conquistas, defender a unicidade sindical, fortalecer a sustentação financeira das entidades, garantir que a voz da categoria seja soberana, porque ninguém conhece melhor os trabalhadores do que os próprios sindicatos. Hoje, somos mais de 1.000 entidades filiadas, milhões de trabalhadores representados, presentes em todas as categorias que movem o Brasil. Porque um Brasil mais justo se constrói com sindicatos fortes, com unidade, com coragem, com o povo organizado. Dando continuidade, gostaria de convidar a companheira Antonieta de Cássia, que é secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CSB, para uma saudação. Ministro Marinho, já que o senhor ficou meio preso aí, nesse turbilhão de companheiros para te fotografar, eu queria que você pudesse receber aqui uma lembrança da nossa central. Passa aí. Agora, o ministro precisa realmente ir embora, viu? Ele vai para Presidente Prudente. São 530 quilômetros. Eu vou descer aqui para facilitar a vida do ministro. Me desculpem aí os companheiros da mesa, para tirar. Ministro, vem aqui. É só uma lembrança desse evento. Olha, a gente tem que fazer um reconhecimento muito especial ao Marinho. Eu conheci o Marinho, presidente da CUT, fiz caminhadas com ele pela luta do salário mínimo. Ele só aceitou ser ministro do Trabalho lá no primeiro governo Lula se fosse para implementar uma política de recuperação do salário mínimo, e realmente o fez. E de novo agora, só foi refeito porque ele voltou ao governo como ministro do Trabalho. Parabéns, Marinho. Forte abraço. Deixem o ministro embora, por favor. Tieta, desculpe, Tieta. Atropelei tudo aqui. Presidente, muito merecido isso.
Boa tarde, companheiras, companheiros. Dizer, presidente, que ceder esse espaço para estar homenageando o ministro é acima de... Não é uma cortesia, é um reconhecimento mesmo. E nós, mulheres, somos sempre assim, né? A gente é anfitriã, a gente sabe como receber bem. E é a cara da CSB receber muito bem. E, aproveitando esse gancho, companheiros, queria agradecer, fazer aqui um relato breve, mas agradecer esse acolhimento, essa luta, porque não é só acolhimento, né? Nós, mulheres, a gente não quer ser só acolhida, a gente quer ser respeitada, a gente quer ter os nossos direitos reconhecidos, a nossa postura, a nossa luta reconhecida. E isso a CSB tem feito com as mulheres trabalhadoras, com nós, representantes das mulheres. E o exemplo disso foi o nosso encontro, que foi muito bom, realmente, com o apoio incondicional do presidente e de todos da direção nacional da Central. E queria aqui dizer que, como secretária nacional da Mulher, eu tenho muita honra, muito orgulho de estar representando tantas mulheres lutadoras, né? Tantas batalhadoras. A gente vem há anos compartilhando a luta de cada uma, de cada lugar, de cada cidade nesse interior. Falar também, enquanto vice-presidente da Federação de Minas Gerais, dos sindicatos, né, municipais e estaduais de Minas, a FESMIG, do apoio que o presidente ali tem dado para a gente, um suporte, traz as mulheres do sindicato lá de Araxá para estar sempre apoiando, para estar sempre na luta. Então, isso é que faz a gente ter força para continuar, né? Aqui, a gente não larga a mão de ninguém, né? A gente está sempre ali, um abraçando o outro, seja companheira, companheiros, porque nós, mulheres, não queremos estar na frente, não é esse feminismo radical que todo mundo fala, lá vem as mulheres, agora ficou todo macho, né? Só quer brigar, tá? Não queremos nada disso, não. A gente ainda gosta de receber flores também, puxar uma cadeira, pode continuar pagando a conta, mas nos respeite. Pode continuar. Mas nos respeitem. E tem um dito aí popular, não sei, vou terminar com ele, que escreveu uma que eu acho assim, de uma profundidade absoluta. E isso nos leva a pensar na responsabilidade que nós temos com a reforma do Congresso e com a manutenção dessa democracia, da luta que vai ser travada e não está fácil. Não, a gente não pode ficar no oba-oba, já ganhamos, vai ser preservado, porque não é assim, né? E a nossa responsabilidade, quanto mulheres, somos a maioria da população brasileira. Mas vamos falar que nós somos 50% dos votos, então a gente tem essa obrigação. Mas somos 50% dos eleitores, mas somos mães dos outros 50%. Então, nossa obrigação é dobrada. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora, também, para fazer uso da palavra, convido o Superintendente Regional do Trabalho em São Paulo, Marcos Alves de Mello. Obrigado, boa tarde a todos, a todas, boa tarde. Olha, é sempre difícil falar um pouco depois do meu chefe, né? Meu chefe foi embora, não sei se está ouvindo ali, mas vou me apresentar um pouco. Eu sou auditor fiscal do trabalho há 21 anos e era chefe de São Bernardo e tive o convite do Marinho para a reconstrução para ser superintendente. Eu sou de carreira. E eu vivi um pouco a categoria nossa, os servidores do Ministério do Trabalho também viveram a mesma coisa que viveram os sindicatos. Nós éramos totalmente desvalorizados, mal vistos pela sociedade, num governo anterior do Banco Master, aí,
até qualquer coisa que falava de árvore, de desmatamento, falavam que a culpa era dos fiscais do trabalho, da saboneteira, que não tinha trabalho escravo no Brasil, que atrapalhava, o desenvolvimento nacional, que agora era empreendedorismo, e o Ministério foi extinto. Então, virou uma secretaria, uma subsecretaria ali dentro, tiraram verbas, tiraram tudo, e quando o Marinho me chamou para a reconstrução do Ministério do Trabalho, faz 3 anos que eu agradeço, eu pude participar com ele e com o governo Lula, e exatamente a gente viu essa transformação. Então, o Marinho não fez só o que está aqui, ele fez muita coisa pelo Ministério do Trabalho. O maior concurso da história, o maior número de auditores fiscais do trabalho no estado de São Paulo, vieram 260, a reaproximação dos auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho, com os sindicatos, isso aí, o trabalho em conjunto, que a gente fala, a gente tem o poder da caneta, mas quem conhece realmente os trabalhadores, a situação dentro das fábricas, dos comércios, das indústrias, são vocês. Então, essa aproximação, essa sinergia, ela é muito importante, a aproximação com o Ministério Público. A gente praticamente foi esquecido, o Ministério do Trabalho foi esquecido. Além disso, ele trouxe de volta também as políticas públicas, né? Que não tinham, foram totalmente esquecidas, a economia solidária, programa Manuel Quirino de qualificação, e aos poucos o Ministério do Trabalho está se transformando. O Ministério do Trabalho, emprego, renda, a relação. Falo muito de mediações, eu fui mediador, além de fiscal, 16 anos, tá bom, gente? O Ministério Público está aqui, mas ó, se quiser fazer mediação boa mesmo, é no Ministério do Trabalho, tá bom? Vai procurar a gente. E a gente faz 1/3 das mediações do Brasil, tem os novos auditores também para fazer mediações para vocês, tá? Eu adoro fazer mediação, faço algumas, inclusive, quando foi a demissão da GM, algumas mais importantes eu faço, que eu gosto de fazer até hoje. Cadê o meu chefe da fiscalização, Fojo? Sumiu, vai levar falta, estava ali no canto. E é isso, gente, eu sou muito grato de estar aqui, muito grato de participar dessa reconstrução, embora trabalhar com o Marinho não é fácil, não, porque a agenda dele é complicada, ele passa parte da agenda para a gente, né? Participar dessa luta toda do Ministério do Trabalho contra a uberização, a plataformização, agora a escala, o fim da escala 6x1. Então, todos os assuntos eram um ministério que virou uma subsecretaria. Então, agora é um ministério que discute políticas públicas, melhora da qualidade de vida, melhores condições de trabalho. Para ter uma ideia, quando voltou o governo Lula, na superintendência anterior, ainda falta muita coisa, mas faltava combustível para colocar os carros para nossas ações de trabalho escravo. 2, 3 meses sem combustível. Faltava dinheiro para manutenção de carro. Quando voltou o Marinho, só com simples ações, e você poder ir na rua, a gente já começou a bater recordes tristes de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão no país. Quando a fiscalização voltar para a rua, também a gente bateu recordes também de resgate de trabalho infantil. Outros recordes mais bonitos, né? Que inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que pudemos voltar a fiscalizar, trabalhar com maior liberdade, de aprendizes. Então, é muito gratificante, eu agradeço estar aqui, eu sempre digo que as portas do Ministério do Trabalho estão abertas a vocês, e, assim, não estou falando não de partidarismo, de política, nós temos que ser políticos, sim. Eu acho que o Ministério do Trabalho tem que ser política pública, a boa política, e participar com todos vocês. Eu temo realmente que volte o governo do cinema, né? Do Cinemaster, é Cinemaster? Qual que é? Eu não sei, a nova... do Cinemaster, e realmente destrua tudo aquilo que a gente demorou 4 anos para reconstruir, e vai demorar um pouco ainda mais, né? Vai demorar, porque destruir é fácil, reconstruir dá trabalho, e a gente tentou reconstruir de uma forma diferente. O Marinho sempre me disse isso: Marcos, vamos fazer de uma forma diferente. A gente também teve erros do passado. Então, a gente tem que fazer isso, ele muito... De forma completamente diferente e inovadora. Hoje eu vejo o Ministério do Trabalho, ele tem... O que aconteceu em 3 anos, um ministério totalmente destruído, esquecido, eu vejo com muita felicidade que ele é um ministério hoje reconhecido.
pela sua importância. E isso é graças ao trabalho do governo Lula, do ministro Marinho, um pouco a mim também, tá bom, mas ele me dá ordem, mas e a toda a equipe, ao FUJO, a fiscalização, a todos os nossos servidores e a vocês, o apoio de vocês, que o apoio das centrais sindicais também foi muito importante para os concursos públicos. A gente pegou também, pediu para todos o apoio junto ao ministro Esther, junto à distribuição das vagas de São Paulo. Eu lembro que eu chamei todos os sindicatos, todas as centrais sindicais, e retomamos o diálogo social, né? Não só em mediações. No ano passado nós fizemos a conferência, esse ano a Conferência Nacional do Trabalho, a etapa nacional, mas o ano passado foi a mais importante, mais que a nacional, que foi a Conferência Nacional do Trabalho do Estado de São Paulo, não é isso? Que foi eu que fiz, então foi a mais importante, que a gente reuniu mais de 600 pessoas na abertura, e por incrível que pareça, mesmo sendo uma etapa regional, estava todos os sindicatos, eram 345 delegados, e todos os patronais estavam presentes. Com os empresários e todo mundo discutiu, não se chegou, e chegaram até alguns temas de consenso. Poucos consensos, mas consensos importantes. E aí que começa o diálogo. Isso faz parte da reconstrução. Isso daqui era totalmente inimaginável alguns anos atrás no Ministério do Trabalho. Já era inimaginável que ele fosse reconstruído, que ele fosse recriado. Então, eu agradeço mais uma vez, Antônio Neto, pelo convite. Agradeço a todos vocês por ouvirem. Quero falar novamente que as portas do Ministério do Trabalho estão abertas a todos e que a mediação nasceu no Ministério do Trabalho, tá bom? Nada contra o Ministério Público do Trabalho, não é, Fujo? Mas nasceu no Ministério do Trabalho. Mas pode fazer no Ministério Público também, mas a gente faz uma mediação boa, viu? Nós gostamos. Tá bom, gente? Muito obrigado, eu agradeço. Muito obrigada, superintendente Marcos. Agora quero convidar o senhor presidente Antônio Neto para entregar os troféus em agradecimento à participação de todos. Gostaria de pedir mais uma vez uma salva de palmas aos nossos convidados. Registramos nosso agradecimento às autoridades presentes, aos dirigentes sindicais, às delegações vindas de todas as regiões do Brasil e a cada um de vocês, companheiras e companheiros, que constrói diariamente a CSB. Muito obrigada pela participação.